Oi, pessoal, bom dia. Aqui quem fala com vocês é a Rose. Esse é o piloto do meu canal, meu primeiro vídeo no YouTube depois de tanto tempo, com medo, né? Pensando várias coisas e falando que ia gravar e que ia gravar e nunca gravava. E hoje, dia 20/7, eu tomei a iniciativa de ultrapassar meu medo, minhas crenças, minha dificuldade, vencer tudo isso, e é por isso que eu estou aqui para falar com vocês. Para eu estar aqui, eu tive que me desafiar, porque é um desafio. E eu falei que em 2025 eu ia fazer, eu ia ultrapassar, eu ia vencer alguns desafios. E esse aqui é o meu um dos desafios de gravar o meu vídeo para o canal, é, mesmo com medo, vai com medo mesmo. Eu peço para vocês que tenham um pouquinho de paciência, porque eu sou nova, eu sou muito discreta. Eu sou nova no canal, tá, gente? Porque nova não sou, não. Eu sou discreta pra caramba, não gosto de ficar abrindo, não, sabe, minha vida para ninguém. Quem me conhece aí sabe, se alguém conhecido algum dia ver esse vídeo, e ninguém sabe que eu estou criando esse canal, só o meu filho que me apoia e tudo que eu faço. E é sobre isso. Estou dando pontapé inicial, então essa ideia, esse papo vai para você que está aí travado e não quer, está com medo de postar o seu vídeo. Posta. Isso aí é medo de críticas. Vamos parar com esse medo de crítica e vamos postar, entendeu? Ultrapassar esse medo, porque a gente merece muito. Nós viemos aqui para ser felizes e nós viemos aqui para conquistar o extraordinário. Então, vamos lá, do que eu gosto de falar, eu gosto de muitas coisas, mas o que eu pego assim para falar com facilidade e que eu levo para o coração são coisas do meio espiritual, que tem a ver um pouco com física mecânica, por quem aí gosta mais da parte prática, da parte que faz sentido, porque muita gente não acredita. Eu não sei qual é a religião de cada um de vocês. Eu aqui não estou falando de religião, eu estou falando do. Eu gosto de falar do divino. Eu acredito em Deus, tá? Acredito no universo e acredito que em energia, positividade, são essas coisas que fazem sentido para mim. E eu resolvi falar porque às vezes pode fazer sentido para alguém aí também, né? Porque acreditando nessas coisas, eu tenho vários assim exemplos na minha vida que eu consegui conquistar com essa famosa lei da atração. Então, eu vou deixar aqui algumas vivências, algumas coisas que eu leio, mas hoje eu quero começar do ponto que eu acredito que seja o primordial para a gente começar a andar e eu começar a ajudar alguém que esteja aí na luta tentando atrair alguma coisa boa, atrair uma vida maravilhosa, né? Bom, nós nós temos muitas coisas a trabalhar na nossa mente. Eu tive muitas coisas a trabalhar na minha mente. Para eu falar sobre isso com vocês, eu já vou dar um exemplo da minha vida, que é comum à maioria dos brasileiros que cresceram em famílias pobres e uma pessoa sendo negra. Não sei se pode falar isso no canal, porque hoje em dia qualquer coisa que você fala, você pode ser derrubado, não sei o quê.
E como eu sou nova, né? Se eu for derrubado, se eu não for, tá valendo. Então, eu cresci aí de família pobre, filha de pai pedreiro, sem muito estudo, não teve, porque a vida dele foi aquela vida difícil. Minha mãe faxineira. E eu cresci, no caso, os dois lutando para criar duas crianças, né? Uma criança especial que precisa, na época precisava e ainda precisava, quando éramos crianças, de cuidados especiais, e mais uma outra criança, que no caso era eu, e lutando os dois para, no meio de desemprego, de dificuldade, para criar essas duas crianças. E eu lembro que houve época que nós passávamos muito aperto, é, quase não tínhamos o que comer na nossa casa, né? Muitas vezes, eu sei que depois de um tempo a nossa vida deu uma melhoradinha, porque veio o projeto do governo e a minha mãe conseguiu receber o auxíliozinho da minha irmã. E aí, isso foi muito bom pra gente, porque a gente parou de passar aquela dificuldade com aquele saláriozinho. O meu pai, tadinho, ele, coitado, ele procurava emprego, ele trabalhava, fazia bico e tal, fazia o que podia, mas muitas vezes não conseguia e faltava. Enfim, cresci nessa família aí, bem carente. E vocês acham que eu, crescendo nessa família, eu tinha como ter em mente que a minha vida não ia ser de dificuldade também? O que vocês acham que ficou mapeado na minha mente? Foi exatamente a pobreza, a miséria, a falta. Então, eu cresci com muitas questões de dificuldade, de achar que a vida era luta, de achar que era sacrifício, né? Isso ficou mapeado na minha mente. Mas, quando eu entendi, eu comecei a ter um outro lado, uma coisa que mudou a minha mente na época, a minha mãe, ela sendo faxineira, ela falou uma coisa que mudou a minha história. E eu já falei isso para ela e a gente conversa várias vezes sobre isso. Um dia, ela fazendo faxina numa casa, eu virei, eu era criancinha, né? E eu, muito orgulhosa da minha mãe, eu falei para ela assim, mãe, eu com os olhos brilhando, eu falei, quando eu crescer, eu quero ser igual a senhora. Eu quero ser faxineira igual a senhora. Eu senti o desespero da minha mãe. A minha mãe olhou para mim bem sério e desesperada e ela falou assim: Deus que me livre, minha filha. Deus que me livre. Você não vai fazer isso aqui não. É muito ruim você trabalhar na casa dos outros passando humilhação, desaforo, sendo humilhada, lavando o banheiro dos outros. Você vai estudar. Pronto. Quando ela falou aquilo, marcou a minha vida. Mudou totalmente a minha cabeça. Parece que ela destravou uma chavinha na minha mente. Que depois daquilo, eu botei estudo minha prioridade. Comecei estudando, estudando, estudando. E comecei a estudar. E aí eu cresci com isso, achando que o estudo era importante. E me casei e, né, minha vida teve altos e baixos aí, mas eu continuei estudando, com meu filho, né, pequenininho, eu estudava, eu fazia para fiz curso técnico, fiz faculdade e eu mudei o rumo da minha vida com os estudos. Mudei porque eu poderia ter tido uma vida difícil, tive dificuldade, poderia ter dado dificuldade para o meu filho, e eu mudei a história daquela vida simples. Eu ainda tenho uma vida simples, gente. Não se iludam. Mas eu mudei a história que eu, tipo, meu pai. Eu acho que ninguém da família do meu pai tem nível superior. E eu mudei a vida a família da minha mãe, né?
Ou seja, eu mudei a minha próxima geração, que o meu filho, ele já está um degrau acima de mim, entendeu? Com os estudos, né? Que eu botei isso na minha mente. Meu filho já está um degrau. Meu filho tem, meu filho não teve as limitações que eu tive, de dificuldade de alimentação, do básico. Meu filho não teve isso. Por quê? Porque a minha mãe, lá no passado, ela falou, ela fez um pequeno movimento que eu joguei para minha mente e aí mudou a minha história. Só que mesmo assim, mesmo tendo mudado, eu cresci com várias crenças, entendeu? Esse aí foi uma chavinha que ela mudou, mas eu cresci com várias crenças que me limitavam. E depois de lendo, estudando, eu resolvi é, passar e derrubar uma por uma. Até então, é, crenças são medo, né? Crenças são ensinamentos que alguém colocou tentando te ensinar e impõe e colocando medo para você, e isso acabou atrasando a sua vida. Porque até então, onde aquilo é verdade? Porque aquilo lá são o que eles entendem, né? Por ser verdade, porque colocaram isso na cabeça deles. São crenças que colocaram na cabeça deles e eles colocaram na nossa mente. Então, eu digo para vocês, se vocês querem conquistar, se vocês querem atrair coisas usando a lei da atração, vocês têm que tirar derrubar as crenças limitantes e tomar para si o senso do merecimento, acreditar que vocês merecem viver o extraordinário, porque nós merecemos, nós viemos aqui para viver o melhor, entendeu? Para quem lê a Bíblia, se você ler direitinho, você vai saber que Deus nos deu tudo. Deus, o mundo está repleto de coisas aí. Vocês acham por que que umas pessoas são ricas, têm tudo, e você não tem? Será que Deus é ruim? Será que ele escolheu aquelas pessoas lá e você não é escolhido? Não, não. Deus fala pra gente, Deus fala pra gente que deixou o mundo pra gente. Deus deixou o mundo pra gente. Sendo que você também tem que fazer as suas ações. Você tem que. E qual é a ação que Deus pede pra gente? Né? Para quem lê a Bíblia, sabe que Deus pede para a gente ter fé. Deus fala, tenha fé antes de acontecer. E a lei da atração, que para mim é Deus, mas vamos falar de lei da atração, fala sobre isso. Você tem que acreditar que você já tem. E não é fácil, gente. Não é fácil você acreditar que já tem com sua mente toda poluída. Então, quais são os meios de você tirar essa poluição da sua mente? Porque se você não tirar isso, não há nenhuma ferramenta que vai dar conta. Você pode fazer 33 vezes 3, você pode fazer 55 vezes 5, você pode fazer a caixinha mágica, a cartinha mágica, que não vai, não vai. Você pode até conquistar uma coisa ali, uma coisa aqui, outra ali, porque às vezes consegue. Eu consegui já conquistar várias coisas aí, mas eu vivo em trabalho mental. Eu vivo em trabalho mental para conseguir. Outro dia eu tentei atrair uma coisa lá, depois eu vou contar em outro vídeo para vocês. E veio pela metade. Pela metade, gente, se eu falar para vocês, vocês vão rir. Porque, caraca, cara. Mas por quê? Porque no meio do trabalho que eu estava fazendo com a minha mente, que é aquela, né, a respiração, e eu fui lá, veio na minha mente o pensamento negativo, o famoso pensamento negativo. E aí foi por água abaixo. Quando chegou, minhas pernas tremeram quando eu fui ver o resultado. Cadê? Né? Veio, só que meu senso de merecimento não deixou que viesse, que concretizasse como eu queria. Então, trabalhem o senso do merecimento de vocês, e uma das formas de trabalhar esse senso de merecimento
terapia. Terapia me ajudou muito, antes eu achava que era uma besteira. Gente, minha terapeuta, ela me laçou praticamente, porque eu não acreditava em nada disso. E uma conversinha assim do nada, que a gente tava assim, um grupo de mulheres assim, conversando, ela soltou uma coisa sobre mim. Tipo assim, ela me fez uma análise, soltou, que aquilo me deixou assim, pasma. E desde então eu não abandonei, já que um beijo, tá? Eu tenho que ir, né? Eu tenho que fazer as visitinhas para ela, porque de vez em quando é bom limpar a mente lá. Mas para você que não tem dinheiro, né? Porque eu sei que muita gente não tem essa oportunidade de ir no terapeuta, gente, o YouTube tá aí. Selecione vídeos, coisas que façam você entender que você é merecedor da abundância, da prosperidade. Todos nós somos merecedores. Então, selecione vídeos. É, leiam livros, tem livros aí baratinhos de R$ 20, entendeu? Se você. Sabe uma coisa assim? Eu sou uma pessoa que eu gosto de livro físico. Eu acabei de ouvir, mas tem uma coisa muito legal aqui no YouTube, que é são os audiobooks. Gente, isso é muito bom para quem não tem condições. E depois você vai lá e abençoa aquele escritor comprando o livro físico. Eu até acabei de ver um livro agora, ouvi, e eu vou comprar o livro físico porque ele abençoou, ele me. É gratidão, é a forma de eu agradecer. Então, ele mudou tanto a minha mente, ele jogou, transbordou a minha mente, que eu vou comprar o livro físico para abençoar ele. E a gente tem que ser assim, gente. Nós temos que ser assim. Aju- quando somos ajudados, nós temos que ajudar também. Uma coisa que trava a gente de atrair as nossas coisas, atrair as coisas boas para a nossa vida, é o egoísmo. Você tem que tirar isso da sua vida. Você é abundante, entendeu? Então, temos que ajudar o amiguinho, né? Se ele nos ajudou, a gente tem que ajudar ele também, tá? Então, tá aí, esse é o meu primeiro vídeo do canal. Eu vou, depois de sequência, eu vou gravar outros vídeos, mas esse foi mais um vídeo de apresentação do que eu vou falar nesse canal. E para deixar registrado aqui, eu não sei se eu falei, não vou, talvez eu não edite esse vídeo, 20 de 5 de 2025, o dia que eu dei o pontapé inicial para a gravação no meu canal. Quero deixar registrado porque claro que o conceito aqui é ajudar as pessoas. Eu quero muito eh, que vocês sejam ajudados e eu também quero. Eu quero que vocês deixem nos comentários eh, experiências que vocês viveram. Falem, gente, eu adoro conversar com pessoas. Sim, eu sou tímida, sou, mas eu adoro conversar com as pessoas. Então, deixe aí os comentários, dá um oi para mim, por favor, para eu não sentir que eu estou sozinha, nem que seja por pena. Tô brincando, eu sei que alguém aí vai se identificar e é isso. Quem está querendo começar aí a gravar, e eu vou postar esse vídeo no canal hoje. Hoje eu vou postar. É o meu desafio, 20/7. Então, quem está querendo gravar aí, comece. Comece errado, a gente vai acertando, não tenho medo de críticas, tá bom? Mais para frente eu vou falar sobre isso, sobre esse medo. E é isso, gente. Poxa, eu pensei que eu ia gravar um vídeo curtinho, mas eu ainda falei muito, né? Então, eu não sei qual vai ser a frequência dos vídeos aqui, porque eu sou CLT. Eu tenho um trabalho, porque afinal eu ainda tenho um filho para sustentar e eu ainda não tô, né, monetizada, meu primeiro vídeo, mas a intenção é futuramente viver disso aqui. Então, né, vou gravando esse vídeo aqui e eu não sei qual vai ser a frequência, mas a minha vontade é gravar vídeos todos os dias. Essa semana eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Nem que seja aí uns dois essa semana, esse mais um, e para outra semana eu já pego e já gravo vídeo para a semana toda, em nome de Jesus. Olha, gente, um beijo, me sigam, se inscrevam no canal,
tá bom? E um ótimo domingo para vocês. Um abençoado, uma abençoada semana. Beijos.